E aí? E aí, bom dia? Boa, como você está? Tudo bonzinho, tudo bonzinho, tudo bom, Tranca? Tudo na paz Olha, do todo, não é mesmo? ó, tudo na paz do todo, gostei, gostei. Nós recebemos várias perguntas É, direcionadas a você. uau, me Sim, sinto, como diz, lisonjeado. olha, se prepara porque são muitas. Uau. Então, podemos começar? Sim, já estamos. Já está preparado? Não, são perguntas muito boas, são perguntas muito interessantes. Então, a primeira, eu gostaria de saber se o pensamento das pessoas tem som. Ah, um contexto um tanto abrangente. Tudo é verbo, tudo é som, tudo segue uma linha senoidal ante a ótica tridimensional. Quando você analisa o contexto do espectro de onda, você vê um comportamento ante aos estudos humanos como som. Esse comportamento abrange todo o contexto sistêmico da vida e manifestação do mental como real nesse universo. Com base nesses dados, ante ao meu ponto de vista, eu coloco como todos os pensamentos são som de forma nutrida, eles se expandem e se sustentam, aglutinando as bases de funcionamento do macrocosmo, se manifestando em formas distintas ante ao contexto psiônico da realidade divina de cada um. É isso aí. Então, tem um pouquinho a ver com um termo que o Marabô usa, que é falar que nós somos, porque a gente fica, né, nos pensamentos de natureza contrativa, então ele fala que nós somos muito ruidosos. Tem a ver com isso? Sim, o que é um ruído? É uma vibração não harmônia. Sim. É um contexto relativista, porque depende do ponto de análise. Se eu sou muito mais ruidoso, me adapto, me acostumo àquele ponto de vibração. Se eu analisar o que é ruidoso para Marabô, para mim é uma harmonia constante e bela. Sim, porque para quem gosta de heavy metal, né, sim, esse é relativo. O heavy metal também é uma harmonia, é música. Eu Sim. não gosto, mas é música. Eu digo num contexto vibracional nutrido, digo numa expressão de Deus naquela frequência. O que chamam de demons vibram como uma harmonia de uma orquestra sinfônica lá dentro do que vocês chamam de estado ruidoso contínuo, inferno. Então, o que é ruidoso para um pode ser o paraíso para outro. É relativo, exatamente. E a Porque próxima se eu pergunta. olhar para a bagunça cósmica
ante algumas opiniões chamada planeta Terra. Se eu olhar no espectro total, vendo vibrações em cima de vibrações e não houver consciência para distinção, e distinção não é uma boa palavra, para que você compreenda cada uma em um contexto harmônio, chamada campo planetário, eu fico louco, acho que aquilo é um ruído. Mas se eu analiso cada ponto como ponto de expressão única, em um contexto harmônio, dando expressões e contínuo na existência, eu me sento sobre o meu cubo e admiro a vida. São bases de análise um pouco distintas. E com isso não há possibilidade de um pré-julgamento, pois eu sempre posso olhar numa ótica mais ampla. Aí está a beleza do contínuo existencial, que vocês chamam de Deus. Eu falo no vocês, não você, eu falo um contexto geral. Eu chamo como essência da vida, devido aos meus apegos e pontos de vistas. Outros chamam de o natural, outros chamam de consciência pulsante do centro do universo e etc, etc, mimimi, mimimi. Mas é bom que nos leva bem à próxima pergunta, que a próxima pergunta é se o pensamento das pessoas, tendo som, se esses pensamentos se propagam. Quando você bate com a mão sobre algo, você gera um pulso. Esse pulso, em frequências mais altas, chega a pontos mais distantes. Em frequências mais baixas, ele se propaga entre a matéria, reflete e chega a pontos menos distantes. Como disse anteriormente, se a base de funcionamento do macrocosmo é um princípio senoidal, ele se propaga. Entende? Mas então, então, é porque tem uma lição, tem uma partezinha do curso em Milagres que fala que os pensamentos não deixam as suas pontes. Então, ele se propaga, mas ele não deixa aquele ponto de vibração onde ele começou, né? É impossível, porque se ele é gerado, ele segue um princípio vibracional ante a sua frequência existencial. Então, aonde seu pensamento chegar, ele é seu e é distinto de tudo e todas as coisas. Com base nisso, quem lhe conhece sabe que ele veio de você. É o princípio da comunicação macroscópica. Sim, e não dá para simplesmente me livrar de um pensamento incômodo tentando mandar isso para outra pessoa. Existe um código de funcionamento onde ele é emitido e não deixa a fonte quando é direcionado com base no mental. Uhum. É um processo gravitacional inerente a todos os seres. E é por isso que o Marabô, na primeira conversa que a gente teve, ele estava falando que parte do trabalho dele, não só dele, mas parte de certo trabalho, é que, de uma certa maneira... Vamos dar uma... Desculpe interrompê-la, você não, já continua com o ponto. O trabalho da vida. Todos nós, inclusive você, o menino e todos que nos ouvem, trabalham para o contínuo da vida. Nós nos sentimos mais confortáveis com isso, porque se eu vincular a Marabô, eu dou um sentido de pirâmide, como você fala. Então, trabalhamos esse trabalho da vida, e dentro do ponto de vista dele, é colocado dessa forma, e assim a gente continua de forma confortável para os campos também. Só uma dica. Não, sem criar pirâmide, sem criar pirâmide. Por favor, me ajude. Pirâmide não é liberdade, pirâmide não é liberdade. Pirâmide não é poder.
mas um conceito que ele mencionou é que esses pensamentos ruidosos, contrativos, que se, como você diz, iriam nessas ondas senoidais e se propagariam, tem uma certa bolha planetária que faz isso ficar aqui, não ficar se propagando para quem não... como é que eu vou dizer? Elas não são inerentes ao processo gravitacional da existência. Existe uma atmosfera dos campos morfos, que são interações de emanações das mesmas ondas. Se você sair andando em linha reta, você dá a volta no planeta e não sai do mesmo. Sim, tem os campos morfos, porque eles criam os níveis na escadinha e não passa E aí, daquele se eu nível. tenho pontos de densidade, as ondas caminham dentre os princípios existenciais e coaglutinam devido ao princípio de afinidade a certos pontos manipulados pela vida por intermédio, no caso, desse outro amigo e de bilhões de outros amigos, que é um trabalho um tanto complexo. Sim, mas dá a possibilidade de... Você pode, por exemplo, ter uma bolha... É como se você tivesse um vizinho que toca música muito alto. Dá Pois é um para as presente. diferentes coisas coexistirem, porque também dá para manter essas vibrações numa bolha, numa faixa frequencial, e ela não sai dali. Exato. É legal, aí cabe todo É o mundo. mesmo princípio de quando você está andando na rua e você está ouvindo, vamos dar São Paulo como exemplo, Las Vegas, não importa. Você está andando na rua e está aquele barulho, aquela poluição sonora ante ao ponto de vista dele, do observador que está na rua. Aí o telefone toca, daí é uma pessoa importante. A pessoa consegue direcionar a atenção, a pessoa ouvi-la e não ouvir de forma tão manifestada toda a poluição à sua volta. Compreende? Sim, sim. E tem também os fones de ouvido. Olha, hoje em dia tem muitos recursos para ficar na bolha da gente. Mesmo sem fone, eu digo numa percepção psicossensorial. Com o fone ele abafa o som externo, então seria uma manipulação externa, né? Sim, mas dá também para, então, sim, dá para também fazer como o próprio, só direcionamento da atenção. Não digo como uma ferramenta, foi só um exemplo para que haja uma análise que sim, existem bolhas e você consegue direcionar a sua bolha para certas coisas de forma intuitiva e natural. Entende? É igual quando você está em uma reunião. Se você está prestando atenção na vizinha que estava de shortinho no dia anterior, você não presta atenção na reunião. As pessoas podem estar gritando que você não entende nada. Então a próxima pergunta, que tem a ver com essas duas também. Então, se o pensamento das pessoas tem som e se propaga, isso tem a ver com a vibração que a pessoa emite? Quando ela vibra em essência, ela aglutina certas influências que se expressam através do contexto funcional do cérebro, dando princípio à forma manifestada em pensamentos. São processos essenciais. O que você pensa hoje é o que você nutriu a um certo ponto nessa ilusão do tempo. Compreende? E como você, então, percebe, é a próxima pergunta dele, como você percebe o pensamento de alguém? Acho que tem a ver um pouquinho com essa resposta que você falou que vai aglutinando. Exato. De uma certa forma, a interação da bolha sobre o padrão vibracional essencial de cada um se dá fora de tempo e espaço. Então, quando a pessoa se coloca a aglutinar um certo contexto de expressão que é influenciada pela persona, pelo passado e pelo campo que ela alimenta à sua volta, pela lei da afinidade, essa pessoa emana isso. Devido à sensibilidade
que você pode ou não ter, você sente aquele pensamento antes de que seja expressado ou não, com base no racional, que é um outro estágio do mental humano. Você está dentro daquele padrão e sente aquela proposta. É um conceito um pouco parecido com a linguagem corporal que as pessoas têm. Normalmente, quem é mais sensível entende de forma mais clara a linguagem corporal e postura. O corpo não mente. Sim, o corpo não mente. Inclusive, da linguagem corporal, os piripaques que a gente vai ter. Porque pelos incômodos físicos dá para aprender bastante sobre o que eu estou pensando dentro da minha bolha também. Também. Além de certas expressões do físico, olhar para o lado, olhar para baixo, ficar curvado para frente, é um contexto amplamente estudado pelos seres humanos. Gostam de manipular. Mas porque pode ser usado pela intenção de manipular, mas também pode ser usado para o autoconhecimento, é bonitinho. Ah, sim, tudo é dual, tudo tem dois princípios. E a próxima pergunta é: o que é a vibração? A vibração é o contínuo. A vibração é o que deu origem a todas as outras expressões dentro de contextos interpretativos de cada observador, que não deixam de ser vibração. A vibração é o pulsar no instante atemporal que se fez a manifestação do mental sendo real ante a realidade que aqui se dá como dimensão universo. Nossa, isso ficou bonito. Tem que até dar uma ajeitada no menino para trazer essas coisas. Então, a vibração é um termo usado para dar linearização ao funcionamento do todo que sustenta tudo ante aos observadores que aqui se mostram como ouvintes, você, eu e mais uns 26 que sustentam essa conversa. Olha, tem toda uma galera aí aqui trabalhando. Em todos os lugares, fora a galera que está junto de quem ouve a proposta. Sim. Enfim, está interessante. Não, eu gostei desse conceito, ficou bonito. A vibração é o pulsar no instante atemporal em que se fez o mental real nessa dimensão do universo. Porque aí você dá o mesmo princípio que o outro amigo trouxe sobre dimensão e a pessoa vai compreender melhor se ouvir o outro. Eu não vou ficar falando de novo, não. Sim, Marabô falou, olha, por um pouquinho mais de uma hora sobre dimensão. Dimensão e visão. E visão. Sim. Porque aí você... a parte da visão conecta com essa outra parte, que o termo vibração também é usado para dar linearização ao pensamento do todo que sustenta tudo. É um livrinho. Até quem pergunta dentro dessa interação faz parte do mesmo livrinho, intencionalmente colocado as dúvidas de quem entra em contato com esse menino. Sim, não, muito bom, muito bom. Então, mais detalhes tá na conversa sobre dimensão e visão com Marabô. Olha como nós estamos interessantes, já estamos até fazendo propaganda. E a próxima pergunta é se os pensamentos e sentimentos, se forem alimentados, se aglutinam no astral? Eu entendi o principado da pergunta, mas não é algo alimentado. Quando eu coloco esse termo alimentado, eu dou
abrangência ao que o pensamento é fora de mim, eu o alimento como seres distintos. Aí sim, não, o pensamento não deixa a Então, fonte. os pensamentos são o pensar no sentir nutrido e a partir do emanar, você dá base e sustenta a existência dos pensamentos sobre o princípio psiônico do pulsar que os elementais dão ao mesmo, sobre o processo de aglutinar que a energia macroscópica Exu dá para que haja forma. Ó, Então, as pessoas não dão muita seriedade a essa base de estudo, mas é o mesmo princípio do funcionamento do que elas dizem como divino e inalcançável. Compreende? sim, porque não só, vou mudar da palavra astral para bolha. Eles aglutinam na bolha e formam uma comunicação em simbiose com os elementais que vão formatar aquela materialidade, aquela realidade para a É a pessoa. mesma coisa, né? Astral é um astro. O astro é tecnicamente uma bolha. Sim, Agora vamos. Você compreendeu as mudanças que eu fiz na pergunta, né? sim, Agora vamos sim. à pergunta. Ó, olha só. Pensamentos são um contexto aglutinado. Você tem pensar em pensamentos. Eu mudei a pergunta, a palavra sentimentos para sentir e alimento para emanação. Porque o que é alimento, sentimento, pensamento, você contrai. Então a pergunta não é assim, não tem sentido. Você se projeta fora. É por isso que eu não estou dando a pessoa um estado contrativo. É só uma análise para que haja autoconhecimento, analisando a linguagem do outro, para que você compreenda o que está antes da pergunta. E inclusive é interessante E aí? trazer esse conceito de astral, porque como centro da minha bolha, eu sou é como se tivesse um astral aqui Um também, um astro. Você astro. é um astro. Você, colocando esse princípio, por isso que o nome da pessoa não foi mencionado intencionalmente. Você traz uma análise onde a forma com que você se expressa naturalmente, sem pensar no que falar, você se ouvindo, você se compreende e se autoanalisa através do amor próprio e do autoconhecimento. É figurinhas, como você disse. Sim, mas encaixa tão bem com a conversa. Bom, agora estamos linkando com as outras conversas também, porque aí não precisa de você ficar falando 1 hora de uma coisa que o Marabô já cobriu também numa conversa sobre os elementais e elementares. Exato. Eu só dou Onde ele. conotações quando acho que o meu ponto de vista pode dar uma linguagem distinta e uma compreensão distinta também. Sim, é porque ele falou em detalhes sobre essa interação da essência, Exus, elementais, e como o pensamento, como processo interpretativo, é uma instrução em simbiose com os elementais, como deuses Sempre. co-criadores de realidade e formatação do material. Exatamente. Porque aí dá para adentrar a resposta dessa pergunta de uma maneira bem interessante para quem perguntou, talvez. E se ficarem mais perguntas aí, essa pessoa pode fazer mais perguntas e continuar a conversa. Para todos. A gente dá um contexto para todos que ouvem, porque quando a gente traz essa linearização da pergunta, dando origem ao autoconhecimento, dando a própria pergunta a sua resposta,
você consegue fazer com que as pessoas expressem o que elas são, esqueçam de olhar as interpretações dos outros e passam a interpretar o que elas são, tornando as pessoas mais pensantes. Sim, mais co-criadores conscientes de realidades. Exatamente. As outras pessoas são essências divinas, mas são essências divinas da bolha delas. Para sua ótica, elas são apenas observadores em campos recreativos de experiência mútua. São apenas seres. Com toda a divindade desse termo, apenas seres. Porque quando eu me amo, eu vejo eu como apenas um ser. Assim, eu me vejo em todos, unitariamente, e através da minha individualidade, eu expresso o bem comum ante ao equilíbrio e autoexperiência de todos. Então, se tudo está uma bosta, é porque todos são uma bosta. Ante a interpretação iótica. Se tudo está bom, é porque todos são bons. Ante a interpretação iótica também. Ah, mas agora eu tenho uma Eu tomo pergunta. esse cuidado. Agora eu tenho uma pergunta. Porque se tudo está uma bosta, pode ser que tudo está uma bosta na minha bolha, mas para os outros pode estar uma festa muito legal. É o que eu disse. Ante a interpretação de cada um. Sim. É porque a pessoa aí projeta o conceito da bolha dela, de que tudo tá uma bosta, e acha que tudo tá uma bosta para todo mundo. Por isso que eu disse que sou apenas um ser. É. E outros são outros seres. Na bolha deles. Sim. Tá entendendo o cuidado que a gente toma? Tem até que fazer o menino se arrepiar aqui para poder tomar esses cuidados. Sim, sim. É porque traz de volta um pouquinho a liberdade de que se tudo tá uma bosta, eu tenho que limpar a minha bolha. Traz responsabilidade. Traz as pessoas que elas são pessoas. Não são crianças com a bunda suja. Eu estava evitando essa palavra, mas sim. Responsabilidade de trocar a sua própria fralda. Não evita. Se evitar, eu falo. Então, a próxima pergunta é porque se vamos considerar cada pessoa, então, como tendo o seu próprio astral, a sua própria bolha. E esses, então, pensamentos se aglutinam no astral, na bolha da pessoa. Então, como a psicosfera do planeta reage à aglutinação desses pensamentos? Novamente, vamos mudar o princípio da pergunta. Esses pensamentos, essas emanações, sejam elas de humanos ou não, são a psicosfera. Ela reage gerando pontos de contração ou expansão dentro do mesmo princípio vibracional e campos morfos a qual a própria psicosfera interage, dando contexto e explicações aos mesmos temas abordados pelo outro amigo sobre campos morfos e terremotos. Sim, tem uma hora de diálogo, de conversa com o Marabô, onde ele falou isso em detalhes sobre a psicosfera, os campos morfos, as mudanças planetárias, terremotos, etc. Eu não mudo nada do que foi dito. Sim. E os elementais, isso também está abordado na conversa do Marabô sobre o inferno, mas vamos falar um pouquinho, vamos dar um resuminho então agora, se possível. Os elementais agem na limpeza da psicosfera planetária? Os elementais dão origem à própria psicosfera. Os elementais dão origem a tudo ante a manifestação da protoforma Exu, como foi dado em um contexto anterior. Sim. Os elementares, ante ao padrão vibracional da essência, que se manifesta daquela forma,
trabalham dentro desse ponto de atuação. Seja ela no inferno, no astral, na Conchinchina, no Iapó, no Achuí, em qualquer lugar. Sim, No Plutão e etc. Sim, o Marabô falou disso em detalhes na conversa sobre o inferno, onde ele descreveu os elementares que agem como tipo fio-terra desses excessos, para que não se aglutinem mais do que seria necessário para as experiências aqui desse servidor planetário. Exato. Então, a resposta seria que a pergunta foi: os elementais agem na limpeza da psicosfera planetária? Então, a resposta seria: os elementares agem na limpeza da psicosfera planetária, agindo como fio-terra dessa... Ou na não limpeza, depende da proposta e da lei do merecimento e da vibração e etc. de cada ser que se aglutina em conjunto e etc. dentro de um ponto de análise onde se manifesta é porque está equilibrado. Ou na não limpeza. Sim, não, é porque eles não vão trocar a fralda toda hora. Não, É porque depende. tem uma faixa tem uma faixa de como é que eu não quero usar a palavra excesso, mas O tem faixas livre-arbítrio aceitáveis. existe. Sim. O livre-arbítrio existe. O livre-arbítrio está antes, é uma lei tão magnífica, pouco abordada de forma séria, ante ao meu ponto de vista, que o livre-arbítrio está antes do mental, está antes de influências, está antes de o que está fora. O livre-arbítrio é o que você é intimamente, é o que você nutre e alimenta na sua centelha divina, sobre um contexto individualizado. E a partir daí, depois da sua escolha íntima, se influencia sobre personalidade, influências externas, a sua bolha e se manifesta sobre o decodificar do seu cérebro, seja ele em qual dimensão você está, em uma expressão de movimento, reação, ação e etc. Olha, isso merece uma conversa sobre isso, hein? Para a parte do curso que o nosso outro amigo está falando. O terapia consciencial. Sim. Bom, a próxima pergunta, então, que está relacionada a essa anterior, é se a psicosfera planetária interfere nos fenômenos naturais, tais como furacões, etc. Ela é o contexto e manifestação de uma certa faixa que interage, dando ao planeta momentos de contração e expansão que são interpretados pelos observadores como desastres. É como se sua barriga roncasse. Então, se eu separo como uma interação, moldagem, eu dou uma conotação como se houvesse um intruso, como se o ser humano não fizesse parte do ecossistema da vida planetária, como se os seres que aqui estão, longe de serem seres humanos ou não, e etc., até mesmo os animais, formigas e todas essa biodiversidade da vida nesse orbe, não influenciasse o tempo todo sobre os mesmos princípios. Não há divisão, somos todos um. Compreende? Sim, e não é esse contexto de pirâmide, onde tem um em cima decidindo as coisas e oprimindo quem está embaixo. É uma A decisão ciranda. é conjunta. Sim. A decisão é real. Está antes da interpretação.
A decisão é livre-arbítrio. Sim. E livre-arbítrio de todos os seres, porque às vezes a gente, num processo egóico, se considera seres só como seres humanos, mas são todos os seres. Exato. O seu livre-arbítrio sempre está em harmonia com o livre-arbítrio do outro. Ele não se manifesta se não for assim. Então, as influências que você dá com as suas escolhas sobre os processos interpretativos externos, sejam eles mentais e etc., como eu dei a conotação anterior, sempre está em manifesto e concluio com o livre-arbítrio da outra pessoa. Isso em uma interação entre duas pessoas. Então, o que a pessoa recebe, sempre ela merece. E ela também escolheu intimamente. Oh, realidade bondosa, não é mesmo? Oh, muito fofo. É um sistema extremamente fofo. Sempre fala assim. Estamos adentrando a esses conceitos aos quais as pessoas ficarão um tanto impressionadas. Não num contexto de melhor ou maior, mas dando a elas responsabilidade e tirando a culpa de um opressor externo que sempre as agride, coitadinhas. Sim. E os elementos, então, falando desse conceito de opressor externo, forças externas, os elementais, e talvez a pergunta tenha que seja reconfigurada para elementares, não sei, mas a pergunta foi feita com elementais. Os elementais podem agir na natureza de forma negativa? É relativo. Depende do ponto de observação do que é negativo. Depende da ótica. Os elementares são o natural, e o natural se manifesta ante o equilíbrio. Dessa forma, eles não se colocam como duais. Agora, se eu dou um ponto interpretativo como negativo, sim. Os elementares também. Depende de como eu vejo a dualidade e depende dos meus limites do que é dual ou não. É uma pergunta aberta com uma resposta aberta, mas dá um ponto de análise interessante. É porque, e se olharmos negativo como nada mais, como um sistema de polaridades, onde tem uma polaridade positiva que precisa ser emanada, direcionada e equilibrada por uma polaridade negativa para que se faça o circuito completo e que haja movimento, então, sim, eles agem de forma negativa, fazendo esse polo negativo, tem um fio terra para que haja um Exato. movimento. Exato. Mas não é negativo de ruim, tem o seu papel no sistema, senão o movimento não se faria. Exato. Os Exus interagem com os elementais e como? Existe o Exu protoforma existencial no macrocosmo. A energia Exu. Existe um princípio da mesma energia e interação do contínuo após a manifestação, a qual a Exu deu condições. Com base nisso, eu, Exu, e o Exu em todas as pessoas, em princípio energético de funcionamento após o manifestado, se transpassa e se deixa emanar pelos elementais que dão condições à manifestação do macrocosmo sobre si mesmo e pela protoforma contida dentro do espectro já manifestado eu. Sim, e para que haja formas, pensamentos, como a primeira pergunta, essa interação
É inevitável. Já está respondido. Sim, sim, é porque tem um termo bonitinho para Exu, que é como para Exu, que é essa força que contém as coisas, esse caldeirão que permite que as formas se façam, senão tudo simplesmente emanaria eternamente e nada se formaria. Para existir forma tem que ter uma energia, um container, tem que ter um caldeirão, tem O que ter universo. um universo. Sim. E para que haja interpretação, tem o real, a manifestação, a dimensão do próprio universo. E, expandindo um pouquinho essa pergunta, os Exus interagem também com os elementares? Sim, eu interajo com meia dúzia. Vocês também. Ah, não, fala mais, agora fala mais, fala mais. Vamos dar um contexto global. Quando vocês emanam inveja, caridade, egoísmo, cumplicidade, amor, afeto, carinho e todas as expressões da vida, vocês interagem com o todo. O princípio da manifestação em frações do espectro do todo, que se dão sobre adjetivos humanos, são interações com elementares. Quando há a compreensão e o entendimento sobre tais sentidos, sobre uma ótica onde o autoconhecimento é a base, eu me comunico com eles o tempo todo. Eu estou falando dos elementares mais altos possíveis, ante a minha ótica de observação. Dentro de cada expressão dessa fração de expressão do todo, existem bilhões de frações da mesma fração. E aí se dá o manifesto de cada essência que escolhe esse caminho. E aí se dá o manifesto dos elementares que nós abordamos. Compreende? E linka com a próxima pergunta, que é: qual é o seu trabalho? Eu trabalho na manifestação e expressão do equilíbrio sobre condições. Eu protejo não só esse menino, como a manifestação do que é dado como proteção sobre contextos individuais de cada ser, em conjunto com outros, e se colocaram nessa proposta também. Se existe um guardião, ele atua dentro de um padrão, dentro de um manifesto, aglutinado e expressado por seres que atuam dentro da faixa que eu me proponho. Linkando com a manifestação do equilíbrio. Os seres têm livre-arbítrio e nunca nada é imposto. Não há uma manipulação. E quando esse livre-arbítrio vai contra, de forma individual ou coletiva, princípios e padrões pré-estabelecidos, existe o nosso campo de atuação. Entendeu? Mas é uma interação conjunta com o livre-arbítrio do outro também, né? Sempre, quando eu digo conjunto, são vários livre-arbítrios em união, simbiose.
Às vezes eu faço porque eu quero receber. Não é um ataque, é uma proposta. Sempre em comunhão, sempre equilibrado. Mas e o livre-arbítrio da pessoa que está sendo. Não, mas é respeitado também. Por isso que tem pessoas que não se sentem protegidas e guardadas. Pois é. Entendeu? Se você quer proteger e guardar, se a pessoa não quer ser protegida e guardada, você respeita. Sim, os guardiões não querem, eles fazem dentro de um princípio equilibrado. Não há esses apegos. Uhum. E assim, a próxima pergunta é: qual a percepção que você tem do ser humano? O ser humano é o ser que é um humano, um ano, um ciclo, uma manifestação, uma existência, uma comunhão, um planeta. Nesse contexto, eu sou o ser humano. Mesmo em uma protoforma que aos olhos de alguns não é. A minha escolha, porque eu gosto. Bom, isso acho que já responde um pouquinho da próxima pergunta, que a próxima pergunta é se você consegue se reconhecer no ser humano do ponto de vista de Exu. Também. A outra pergunta também dá o mesmo princípio. Existem uma faixa vibracional na bolha humana, a qual os elementais dão o manifesto sobre a protoforma Exu e etc, etc. Não vou repetir. Ouve de novo se não entendeu. E Exu e Anjo da Guarda, já que vamos falar da faixa frequencial, vibracional de Exu, de guarda, de tudo isso, Exu e Anjo da Guarda é a mesma coisa? É a próxima pergunta. Depende do que a pessoa projeta como anjo da guarda. Umbandistas, candobracistas, seja qual conceito religioso, quimbandistas, xamãs, etc., não são especiais. Não é só eles que têm uma coroa e uma expressão do contínuo. A linearização desses conceitos com base nos estudos dessas filorreligiões, desses princípios de autoconhecimento, desses padrões de religar com si mesmo em Deus, são apenas contextos do mesmo. Se eu olhar para dentro de mim, pedir com intensidade natural, antes de qualquer decodificação mental, eu me ligo ao todo, muito maior do que qualquer tipo de percepção do que é um anjo. Porém, se eu me coloco dentro das crenças onde o Exu é o guardião, eu faço o mesmo princípio, pedindo intimamente. Dentro da própria coroa, a interação é natural. E o todo sempre se manifesta em equilíbrio com todos. Olha, você acha que está adivinhando as perguntas, porque isso conecta com a próxima pergunta, que eu gostaria de saber, quando as sinapses cerebrais ocorrem, isso é somente um efeito físico ou elas repercutem no astral? Elas são a manifestação do princípio do livre-arbítrio antes do meu próprio mental. Elas são a interação do que vocês chamam de astral e manifestação no que vocês chamam de físicos. Compreende?
Sim, é porque quando a sinapse cerebral ocorre, ela já está, é como se fosse quase que o final do ciclo. Ela está no efeito e não na causa. Dentro da sua bolha. Dentro Após da o sua bolha. conceito da sua bolha, aí a sinapse é emanada, se tornando condições e influências sobre sinapses de outras bolhas. É um ponto importante. Então, porque ele perguntou se é somente um efeito físico ou se elas repercutem no astral. Então, a resposta é os dois, né? É um efeito Exato. físico que repercute na Repercutiu. sua bolha e na bolha coletiva. Exato. Então, a próxima pergunta é se pode-se dizer que todas as pessoas estão interagindo no macrocosmo ou não? Todas e todos, dentro de um contexto pessoal, onde a persona é a manifestação da existência, independente de serem humanoides ou não, são o macrocosmo em comunhão e interação, e manifestação e cocriação da existência. Hoje eu vim metido, como falou outro amigo, o pai José. Não, tá, olha, ficou bonito, ficou bonito. Exato, eu agradeço. E qual a relação, então, do ser encarnado com a sua mônada? Acho que aí vamos ter que definir um pouquinho mônada, né? Mônada não é sua. A mônada é você. Ante a memória, ante a individualidade, ante e antes de tudo isso. Você não é você. Você é a manifestação em um fractal da mesma mônada, em princípio individual e ao mesmo tempo coletivo, mesmo que ainda não percebido. Você individualmente é uma mônada também, que dentro desse contexto irá ecoar e dar origem a outros seres que passarão pelo mesmo contexto e aprenderão que em algum ponto da existência desse contínuo você existiu, coexiste e existe em manifesto e união de todos os seres que um dia você vai gerar de forma natural e expressão do todo sobre você, através de você, em você e contextualizando você. Você é pai e mãe. Você é pai, mãe e filho, você é pai e mãe de si mesmo. Mas qual a diferença entre mônada, do conceito de mônada para o conceito de coroa? A Essa é uma coroa. pergunta minha, não foi uma pergunta feita, essa é uma pergunta minha. Ok, eu sei. É porque eu me confundo. Aliás, essa é uma pergunta sua e as outras também são perguntas suas. Ai, Vamos dar sim, aí esse sim, contexto sim. mônada. São perguntas nossas. Existem manifestos, existem a proposta encarnacional, que é tão difundida. Dentro dessa proposta existe a manifestação consciencial. Existe, não dentro dos termos humanos, mas um dado acordo, a qual frequências existenciais irão se manifestar ante a um certo período de tempo. Nesse acordo, seres já individualizados, sendo ou não da mesma mônada, participam de um princípio de interação, assim como eu e esse menino. Já a mônada não é vinculada à coroa, ela está antes de qualquer princípio manifesto, ela está intrinsecamente ligada ao livre-arbítrio.
A mônada não é manifestada nesse universo. Ela está fora de tempo e espaço. Quando se manifesta, expressa sua individualidade através do ser que se colocou em experiência. E sim, você não perde o que você é, apenas não distingue o que você é do todo em manifesto. Alguns chamam isso de anjos. Mas então, nesse conceito, a mônada é um anjo? Não. No meu ponto de vista, um anjo é um elementaris. Expressa amor, afeto. Compreende? A manifestação energética as pessoas colocariam como um anjo, devido às suas crenças, devido ao princípio do que foi abordado dentro do conceito católico. Mas anjos são manifestações de expressões ditas como humanas. Compreende? Mas, não compreendo a mônada. Esse conceito sempre... ainda essa caixinha ainda não consigo abrir totalmente. A mônada, ela não é manifestada nesse universo. Ela está fora do tempo e espaço. Exato. Mas então, qual o papel qual a função da mônada no sistema? Depende do que você queira realizar. Você pode formatar planetas, sistemas solares, buracos negros, sustentação de campos, manifestação de universos. É bem aberto. Mas eu achei que essa manifestação e tudo era através da interação essência, Exu, elementais. Exato. Qual o papel da Mas a mônada essência nisso? é a mônada. Ah, tá. Sim, tá, tudo bem. Já caiu a fichinha. Que se manifesta através da expressão dos elementais sobre a plataforma Exu. Sim. Sim, é porque tem a manifestação consciencial, que é tipo como se fosse umas individualizações da mônada para que É se entre... consciente. A Sim. mônada é consciente também. Também é uma manifestação consciencial. Existe intenção na criação. É verdade. Sem a intenção não teria. Entendeu? E aí, quando a essência chega a um certo ponto, ela tem vários caminhos ante a sua escolha e seu padrão vibracional. Uns escolhem ser uma escolha natural, com base no livre-arbítrio fora de mental. Isso é importante dizer. Alguns elementares, e esses elementares são denominados sobre o ponto de vista de cada ser em interação com os mesmos, como anjos, demônios, seres da natureza e etc. Nossos amigos dizem para manifestar um ponto. Eu já fui um anjo, ante a interpretação dos seres humanos. Já fui demônio, ante a interação dos seres humanos. Hoje sou tranca-rua, ante as mesmas interações dos seres humanos. Agora, o que eu acho disso? Não acho nada, não importa. Todo conceito é um conceito individual. As pessoas criam suas interpretações sobre outras pessoas o tempo todo. O que isso importa? São as experiências mútuas que nós divagamos tanto. Se você aparecer para um ser no que vocês chamam de astral inferior ou inferno, para ajudá-lo em um conceito de expressão natural do mesmo livre-arbítrio
como caridade, instigando o mesmo amor próprio que está ali dentro, lutando para se expressar, você será um anjo celestial. Você é? Não sei. São estágios da mesma elipse evolutiva de autoconhecimento. Compreende? Sim, essa parte eu compreendo, mas não sei. Depois, talvez para não sair muito da linha de perguntas e ficar muito nessa questão da mônada, a gente pode conversar sobre isso mais depois. Mas é porque o conceito de mônada, para mim, ele ainda segue uma caixinha que eu olho dentro e fica escuro. Não clareou ainda, o dia não raiou na caixinha. É por causa do princípio de individualização. Perder a individualização dentro da interação coletiva desse orbe é algo um tanto incômodo. Mas não importa, na próxima nós podemos discutir um pouco sobre isso. Eu não estou vinculando isso a você. Estou vinculando as interações e interpretações sobre as mesmas sinapses indagadas há pouco sobre a manifestação nesse orbe. Sim. Podemos ir à próxima. O menino Vamos já à está próxima. cansado. Sim, vamos à próxima, porque tem ainda umas 5 ou 6 perguntas. O que é a consciência planetária? É a comunhão em conjunto sobre as mesmas essências, antes de qualquer manifestação influenciada, sobre todos os princípios equilibrados e divinos de cada um dos seres que aqui estão, seja ele em qualquer dimensão observada. Isso é a consciência planetária. E como que eu interajo com essa consciência planetária? É a próxima pergunta. Sendo autêntico. E o que eu sinto? Essa quase que se responde. O que eu sinto reflete na consciência planetária? O que sente é a expressão da mesma consciência individualizada em você. O que eu sinto é a interpretação após os contínuos de interligação de influências externas. Compreende? Bom, vamos ver se a próxima Isso pergunta... ficou um pouco fechado. Sim, ficou, mas vamos ver se abre com a próxima pergunta. A próxima pergunta é se um irmão meu está, por exemplo, sofrendo em uma guerra em outro país. Isso me afeta de que forma? Olhando sobre princípios humanos, se ele é seu irmão, em um contexto familiar, seus apegos e lembranças irão te influenciar o tempo todo, através de expressões do mental sobre influência e autoconhecimento de si mesmo. Se ele é o irmão da vida, depende da sua ótica e grau consciencial. Para alguns, tanto faz. Para alguns, é bom, porque estão lutando pela sua liberdade. Grande besteira. Mas, voltando. Quando um irmão seu está sofrendo ante ao que ele acha sofrer e emana naquele sentimento sobre um sentir conjunto, se houver afinidade sobre o que você nutre e alimenta, antes de qualquer tipo de expressão mental, você se influencia. Afinidade. Porém, as mesmas vibrações, se não interagirem com você dentro daquele padrão, se aglutinam e se expressam em outros, em informações, em expressões do conjunto, naturalmente. Então, a interação, mesmo que não nutrida, em manifesto, sempre influencia a todos. Pois geram outras vibrações, outras manifestações, em outras frequências, e que se você está aqui agora em manifesto, em algum nível, você interage com as mesmas. O bater de uma asa, de uma borboleta, gera uma tempestade em outro ponto. É o mesmo princípio filosófico.
ou uma emanação de paz em um ponto pode gerar uma onda de paz que se expande. Porque eu estava pensando na conversa com meia-noite. Ela não pode, ela gera. Ela gera, sim. Eu estava pensando na conversa com meia-noite, porque eu estou vendo essa palavra sofrendo, vamos colocar isso como tá uma pessoa em processo contrativo. Seja por uma guerra, por mais uma situação que está gerando um processo contrativo. Na conversa do Marabô, o Marabô estava falando que esses pontinhos contrativos convidam a uma adição, eles se adicionam, eles convidam a que eu me contraia também, adicionando a contração do outro. É por isso que eu sempre coloco a questão ante a persona e ponto de vista. Dentro do meu magismo, eu quebro esses padrões. Sim, porque é porque tem uma crença que roda no sistema que acha que se eu entrar em contração, eu consigo resolver ou diminuir a contração do outro, que não é verdade. Se eu entro em processo contrativo, devido ao processo contrativo de uma outra pessoa em outra bolha, eu estou adicionando ao processo contrativo coletivo e não entendeu? É igual o Marabô fala, que aí o pontinho contrativo vai se intensificando mais e mais e mais e mais. Ao invés disso, eu posso responder a esse convite, à contração, me recusando a contrair com ele e expandindo, seguindo no meu processo expansivo, seguindo no meu processo de paz. Sim, é um contexto inevitável. Porque, inclusive, os meios de comunicação tentam manipular muito essa energia da contração, do convite à contração, do medo. Vem sentir medo, vem sentir medo. Olha o tanto de. Olha uma guerra lá do outro lado do mundo, vem sentir medo. E aí a pessoa não nota os passarinhos, não nota a realidade da bolha dela, que está bastante diferente do processo contrativo lá do outro lado. Economicamente viável. Podemos seguir a próxima questão. Vamos, a próxima questão é. O que eu sinto. Não, o que é magia. Tudo bem, tem a ver. O que é a magia dos colapsos energéticos? Os colapsos energéticos são a própria magia. A expressão dentro de uma vibração em uma determinada faixa se colapsa a outra, gerando uma terceira, que emana e influencia outras. É um contexto magístico sempre. Compreende? E relacionada a essa, é a última pergunta. O que é a forma pensamento? É a expressão da forma gerada após seu processo do seu astro bolha, que é mantida ou não ante a energia do gerador existencial que está e é você. Se você continuar alimentando, ela se condensa e se forma, e dependendo do processo, ela se alimenta de você, caso seja um processo contrativo e uma forma pensamento expansiva, ela não se aglutina, ela se expande, gerando influências em todos. Em um contexto nutrido, ela vai vibrando e vibrando, chegando ao ponto de se encontrar em si mesma após a expressão do contínuo planetário. Isso são formas pensamentos. Agora, como a forma é, depende da interpretação de cada um. Depende da forma. Eu diria que ela é amorfa, pois se molda a milhares, milhões de intenções e formas. Compreende?
Sim, ela se molda, sim. E, inclusive tem as formas de pensamento que nos chegam como convites a comprar aquela forma de pensamento ou a oferecer outra forma de pensamento ao campo. Que aí linka de novo com a pergunta sobre uma pessoa que está sofrendo em uma guerra em outro país, como isso me afeta. Me afeta dependendo da forma de pensamento que eu decido como interpretação daquele processo. Sim. Se eu escolher uma forma de pensamento contrativa, isso vai contrair, vai ter um efeito contrativo na minha bolha. Se eu escolher uma forma de pensamento expansiva, por exemplo, o princípio do meia-noite, de que tudo que se manifesta só se manifesta porque está em equilíbrio com o todo, já é uma forma de pensamento mais expansiva. Princípio da vida. Ok? O princípio da vida que ele traz. Ok, muito bom. Essa era a última pergunta. E eu sei que a gente está falando de diálogos anteriores, mas várias conversas anteriores, se a pessoa que fez essa pergunta quiser uma expansão de 1 hora, né, sobre esse tema do sofrimento do outro, da guerra, do ódio, da violência, Pai José falou disso por 1 hora numa conversa chamada Violência, Ódio, Crimes e outros processos afins. Exato. Que foi resultado de uma outra pergunta. Sim, foi resultado de uma pergunta onde uma pessoa que nos ouviu viu uma notícia na sua própria cidade, onde um irmão tinha sido assassinado com vários tiros no rosto, e ela estava se vendo, lendo aquela notícia e tentando ver como reagir àquilo, como interpretar aquilo. Exato. Muito bom, essa era a última pergunta. Eu agradeço as perguntas. Agradeço a possibilidade de manifestação ante aos vários pontos de vista que são gerados após essa expressão de um outro ponto de vista que olha para o todo e lineariza de uma forma sempre limitada. Muito obrigado e qualquer dúvida, eu estou em todos. Sim, não, e se qualquer coisa não ficou clara, seguimos conversando, façam mais perguntas, seguimos conversando, é uma conversa. Exato. Eu agradeço. Gratidão. Paz.